Olá, você que está fazendo parte desse diagnóstico, desse descomplicando a doença do refluxo, eu tenho uma pergunta para você, que eu vou também perguntar para Carla Granja, que está aqui nessa mesa. Todo paciente que tem a doença do refluxo é doença do refluxo? Todo paciente é igual? A resposta objetiva é não, né? É não. Mas é lógico que a gente tem que explicar. E eu vou te falar, num vídeo só não dá. Curto não dá. Eu quase não gosto de falar, né? Então, Imagine! quase não gosto de falar. Então, na verdade, assim, a gente tem hoje muito melhor o conceito dos fenótipos. Partindo dos sintomas daquele que é a queixa principal daquele paciente. Qual é a queixa principal? Isso nós temos a inspiração desde Montreal, né? Para esse raciocínio baseado na queixa principal do paciente. Qual é a queixa principal? O que mais incomoda esse paciente? É a pirose? É a regurgitação? São sintomas típicos? Ou esse paciente tem um perfil de sintomas atípicos? Quando ele tem o sintoma atípico, ele tem uma dor torácica, ele tem um sintoma extraesofágico, né? Ele tem tosse, pigarro. Mas, hein, vou complicar um pouquinho, hein? Mas a ideia é descomplicar, mas ele tem eructação. Quantas vezes a gente acha que o paciente vem queixando que tem refluxo porque ele eructa, né? Esse é um outro vídeo à parte. Mas, assim, o que acontece? Então, a gente tem os fenótipos baseado nesses sintomas e um conceito muito claro de que quando o paciente tem um sintoma, como, por exemplo, de tosse, mas ele também tem um sintoma típico, como, por exemplo, pirose, é mais próxima a chance dele realmente ter um componente da doença do refluxo fazendo parte da gênese dessa tosse, não sozinho, mas fazendo parte, né? Do que quando ele só tem, por exemplo, o sintoma atípico ou o sintoma extraesofágico. Esse é o raciocínio do fenótipo. E aí depois nós vamos partir para aqueles dados que os exames vão nos fornecer. Essa é uma doença do refluxo erosiva. E aí, então, nós nos baseamos em quê? Critérios de Roma 4. É uma doença do refluxo erosiva ou é uma doença do refluxo não erosiva ou hipersensibilidade ao refluxo ou pirose funcional ou existe esofagite eosinofílica? Esse paciente tem alguma dismotilidade esofágica? Então, quando nós, muitas vezes, temos a esofagite erosiva e a Ilion 2, B para mais, nós temos a certeza de colocar esse paciente na doença do refluxo erosiva. Quando essa endoscopia não mostra esse dado objetivo, nós temos todo esse leque de investigação para definir se esse paciente tem doença do refluxo não erosiva ou os diagnósticos diferenciais. Eu gosto de apertar nossa querida Carla Granja, eu gosto de fazer esse conflito com ela, porque ela gosta de expressar, gosta de falar. Mas realmente, Carla, para deixar a mensagem para o nosso amigo do Descomplicando, o fenótipo, essa lucidez que nós não temos uma mesma doença. E fazendo alusão do que a gente está em São Paulo, é como você me leva numa padaria, tenho lá, vou montar o meu sanduíche. Então, eu acho que o diagnóstico é esse tempo. Primeiro, qual sintoma está fazendo parte do paciente? Eu estou adicionando um sintoma ao outro, é a primeira etapa. Então, isso daí vai fazer com que nós tenhamos um conhecimento como Montreal. É o lado mais romântico da interação. Aí vem para um lado mais funcional, que veio para Roma, para dizer esse paciente tem ou não um componente naquele paciente que não tem uma doença erosiva, tem ou não um componente funcional, até que ponto o lado emocional está fazendo parte desse paciente. Então, nem toda doença não erosiva é um paciente apenas com doença do refluxo não erosiva. Então, nós podemos ter outros leques que a gente vai discutir depois. E aí eu monto mais um. Eu tenho ou não doença erosiva?
Qual o grau da doença erosiva, que é algo muito importante, que nós não podemos lidar com um paciente que tem esofagite erosiva grau A e grau B, com grau C e grau D. Nós temos magnitude da doença do refluxo. E um dado que a gente aprende ao longo do tempo, que nem toda a expressividade sintomática do paciente corresponde à magnitude inflamatória que ele tenha. Por isso, o Descomplicando, que nós podemos dar conselho quando vai montar esse sanduíche diagnóstico, escolha realmente o pão, escolha qual sintoma, observe, pergunte, vá atrás do sintoma do paciente, observe qual comorbidade que está envolvido com esse paciente. É um paciente obeso, é um paciente diabético, é um paciente que tem uma doença colagenosa, é um paciente que tem uma doença atópica. Observe se esse paciente passa então para um diagnóstico, tem ou não tem doença erosiva, classifique essa doença erosiva, tem ou não uma complicação da doença erosiva, o paciente tem Barrett ou não tem Barrett. Esse paciente, então, Carlinha, nem todo paciente é igual e o fenótipo nos traz para uma realidade, nós temos que individualizar o tratamento. E aí, o Descomplicando vai fazer para você abrir esse leque, esse sanduíche de observação, porque você vai tratar melhor o seu paciente com esses raciocínios de diagnóstico. Venham fazer parte da Neurogastro, assinem o nosso canal, compartilhem com seus amigos, porque nós vamos conseguir impactar cada vez mais pacientes. Um forte abraço.